Estamos dando início a mais uma sessão ordinária, a segunda do mês de outubro e a 33ª do ano de 2013. Cumprimentos aos vereadores, em especial a vereadora Nilce Montovani, que está assumindo mais uma vez uma cadeira nessa Casa Legislativa, e também o deputado Heitor Chu, do PSB, que se faz presente aqui hoje nessa casa. De antemão, declaro novamente empossada a senhora Nilce Montovani como vereadora. Vamos à leitura da pauta. Pauta da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2013. Ata de número 033 de 2013 da sessão ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2013. 2. Leitura das correspondências. 3. Projeto de lei número 1339 de 18 de setembro de 2013 que dispõe sobre as despesas orçamentárias para o exercício financeiro de 2014. 4. Projeto de lei número 1340 de 30 de outubro de 2013 que autoriza a cessão de uso de bem que identifica a Associação Comunitária Águas Claras da localidade de Santa Madalena e da outras providências. Boqueirão do Leão, 4 de outubro de 2013. Vamos à leitura da ata número 033 de 2013 da sessão ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2013. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2013, às 17 horas e 30 minutos, foi realizada a 33ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão do Leão, sob a presidência do vereador Robson Claus, com a presença dos vereadores Josemar Barbon, Ivanir Bonassi, João Batista Piccoli, Adavilson Martins, Clécio José Bozeto, Edson Jonas da Silva, Luiz Cláudio Carlesso e Alexandre. Depois de confirmado o fórum, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao secretário que fizesse a leitura da pauta a saber ata número 032 de 2013 da sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2013. Leitura das correspondências recebidas até a presente data, apresentação das contas da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico, requerimento número 055 de 2013 de autoria do vereador Edson Jonas da Silva, que solicita licenciamento a partir do dia 2 de outubro para tratar de assuntos particulares. E projeto de lei número 1339 de 18 de setembro de 2013 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2014. Esteve presente a esta Casa Legislativa o assessor jurídico da Prefeitura Municipal, senhor Nereu Luiz Conde, para a apresentação das contas da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico relativas ao segundo quadrimestre de 2013. O assessor jurídico fez parte da mesa e explanou o assunto que lhe trouxe até esta Casa Legislativa. Por solicitação da o projeto de lei número 1339 de 2013 tem entrado, foi lido, discutido e analisado. Como esse projeto tem uma tramitação especial, foi entregue para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, que deverá realizar a audiência pública. Passada a pauta, o presidente interrompeu a sessão para as inscrições dos pronunciamentos pessoais. Iniciada a sessão, inscreveram-se os vereadores João Batista Piccoli, Edson Jonas da Silva e Robson Claus. O primeiro a fazer uso da tribuna foi o vereador João Batista Piccoli, que saudou os presentes e reforçou o pedido de da secretária de obras faça a colocação de uma placa indicativa de frente à casa comercial de Maristelo Borges, em Colônia, São Paulo. O vereador discordar da ata não tem defeito, caso contrário, ela está aprovada. Ok? Então, a ata está aprovada. Correspondência aí, um ofício do Executivo, o vereador Josemar vai ler para nós. Ofício do Gabinete número 338.07 de 2013. Boqueirão do Leão, 30 de setembro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, a finalidade do presente é encaminhar a essa igreja Câmara de Vereadores os anexos a seguir elencados documentos legais. Projeto de lei número 1340 autoriza a cessão de uso de bem que especifica a Associação Comunitária Águas Claras da localidade de Santa Madalena e a outras providências. Sendo que tínhamos, para o momento, subscrevo-nos atenciosamente, Luiz Augusto Chile, prefeito municipal. Mais um ofício do municipal, vereador Josemar. Ofício do Gabinete número 339.07 de 2013. Boqueirão do Leão, 1º de outubro de 2013. Senhor presidente, a finalidade do presente é encaminhar a essa igreja Câmara de Vereadores as informações solicitadas na forma como segue. Informação número 019 de 2013. Vereador João Batista Piccoli. Conforme solicitado do nobre edil, enviamos em anexo a cópia da portaria número 7127, de 18 de março de 2013, que nomeia o servidor Marcelo Barbon. Informação número 020 de 2013, vereador João Batista Piccoli. Comunicamos ao nobre vereador que o servidor da mini carregadeira, no dia 7 de agosto de 2013, foi prestado na propriedade do senhor Hildo Diedrich. Informação número 021 de 2013, vereador Robson Claus.
Comunicamos ao nobre vereador que a empresa responsável pela construção do galpão para a colocação no lixo na localidade de São Roque, após licitado, é Eduardo Luiz Fernandes, ME, sendo o valor de R$ 31.700. Outros se colocamos à disposição do vereador a documentação do referido processo no setor de compras, tendo em vista que, por questão de economia, não enviamos cópia de toda a documentação. Requerimento número 052/2013, vereador João Batista Pico. Enviamos em anexo cópia do contrato da empresa Conster, que realiza a pavimentação da Rua Cascata, bem como o termo aditivo da referida obra. Pedido de providência número 042/2013, vereador João Batista Pico. Informamos ao nobre edil que também compactuamos com o mesmo pensamento em relação à Praça Dr. Marino Luiz Lazarete. Portanto, estamos tomando medidas quanto à recuperação de alguns brinquedos e também na melhoria do ambiente da referida praça, para que se torne um lugar mais apresentável. Responsavelmente, Luiz Augusto Schmidt, prefeito municipal. Mais um ofício aqui da Comissão de Elaboração de Plano de Saneamento Básico e Prefeitura Municipal do Governo Leão. A Comissão de Elaboração do Plano de Saneamento Básico e Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão convida os senhores para participarem da audiência pública com a finalidade de apresentar diretrizes e metas referentes ao saneamento básico, distribuição e abastecimento de água e resíduos sólidos, a realizar-se no dia 9 de outubro de 2013, às 9 horas, no auditório da Prefeitura Municipal. Comissão de Elaboração e Prefeitura Municipal. A Comissão de Orçamento e Finanças realizou no dia de hoje audiência pública para a apresentação do projeto de lei número 1339/2013, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o ano de 2014. Esse projeto permanecerá nessa comissão até a próxima sessão para ser emitido parecer. Vamos à leitura do projeto de lei número 1340/2013, que autoriza a cessão de uso de bem à Associação Comunitária Águas Claras de Santa Madalena. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o uso à Associação Comunitária Águas Claras, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 0806742/0001-38, com sede na localidade de Santa Madalena, município de Boqueirão do Leão, Rio Grande do Sul, com o seguinte bem: 1. Espalhador, distribuidor de esterco líquido com capacidade de 4.000 litros, com bomba a vácuo, modelo DAO L4000, aro 20 polegadas, marca Meppel. Artigo 2º. O bem relacionado no artigo anterior é cedido sem ônus para o município e com ônus de manutenção e conservação para a cessionária, devendo a mesma também utilizar o equipamento exclusivamente para serviços de apoio na área da agricultura. Artigo 3º. A formalização da cessão de uso se processará por termo específico, cuja cópia integra esta lei independente de sua transcrição. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boqueirão do Leão, em 30 de outubro de 2013, Luiz Augusto Schmidt, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa número 1322/2013, ao projeto de lei número 1340/2013. Senhor Presidente, senhores vereadores, o equipamento objeto de cedência à associação foi adquirido pelo município com fins específicos de organizar patrulha agrícola para prestar apoio aos nossos agricultores nas suas atividades básicas, que é a produção primária. Inclusive, devemos observar que a municipalidade recebeu recursos federais para adquirir esses tipos de equipamentos para o objetivo já dito, qual seja o apoio ao pequeno produtor, como é a característica da maioria de nossa população. Queremos agora repassá-lo à Associação Comunitária Águas Claras, que depois de autorizada poderá utilizar e responsabilizar-se pela sua manutenção e conservação, fazendo o uso da finalidade proposta. A sistemática formal para um procedimento dessa natureza, por tratar-se de bens patronais de caráter público, é um termo de cessão de uso, no qual são fixadas as responsabilidades das partes. Minuta no termo de cessão de uso integra a presente lei e está sendo encaminhado juntamente para que vossas senhorias possam tomar conhecimento de seu conteúdo.
Com a cessão de uso, o município cumpre também disposições superiores para promover a implantação de patrulhas agrícolas e o equipamento passa a cumprir sua finalidade específica, que é ajudar nossos produtores nas suas atividades laborais de produção agrícola. Contando com a sempre atenciosa colaboração de vossas senhorias, deixamos a matéria ao criterioso exame de consideração do orientador, prefeito municipal. Coloco esse projeto em discussão, começando pelo vereador Josemar. É isso que essa associação quer, né? Cada associação quer um bem que precisa, né? Uma máquina, e lá se precisa dessa máquina que eu estou vendo aqui no projeto. Eu acho que se o município pudesse, isso aqui é muito bom, isso aqui é ótimo, né? Vai ajudar lá, eles têm criação de porco, né? O estrito líquido é difícil de manusear, tem que ter isso aqui. Já tem mais do município, sou totalmente favorável. Vereador Dóia. Totalmente favorável, senhor presidente. Eu até fico, de certa forma, contente pelo projeto, porque durante a sessão do dia 11 de junho, ao usar a tribuna aqui, me manifestei, onde eu fiz o pedido para o Executivo que, dentro das possibilidades, estudasse, né, essa possibilidade de repassar esse equipamento para a Associação Águas Claras. Eu tinha sido procurado naquela semana por alguns agricultores lá daquela comunidade, dizendo da dificuldade que eles tinham com relação a esses equipamentos que a associação não possuía, só o de esterco seco, e que seria um equipamento de extrema necessidade para eles lá. E eu tenho aqui até hoje, quando cheguei aqui, pedi a cópia da ata. No dia 11 de junho, quando me manifestei na tribuna, eu inclusive comentei com o líder do governo que levasse esse encaminhamento ao Executivo. Fico feliz porque o pedido que eu fiz talvez não tenha vínculo nenhum, né? Mas o importante é que a associação seja beneficiada e que eles possam fazer bom uso desse equipamento. Porém, tem que ser respeitado o termo de cessão de uso, e que isso sempre é um problema nas associações, que é a questão da manutenção, né? Tem gente que cuida e tem gente que não cuida. Então, que a associação lá faça bom uso desse equipamento, e eu particularmente fico contente por ter sido, talvez até uma indicação que eu tenha levantado aqui para a Associação Águas Claras de Santa Madalena. Totalmente favorável. Vereador João Piccoli. Eu sou favorável. Vereador Carlos. Favorável, já que o nosso município é extremamente agrícola, tem mais localidades que necessitam, mas favorável, isso é muito bom. Vereador Clécio. Certeza favorável. A gente sabe que o esforço do governo nesse primeiro ano está sendo para economizar algum dinheiro aí em algum setor. A gente sabe também que vai ser, dentro do possível, atendido a todas as comunidades que precisam desse. O vereador Josemar também já fez um pedido aí para uma outra comunidade. Com certeza, dentro do possível, isso vai ser atendido. Vereadora Nilce. Favorável. Vereador Bide. É um projeto, né, que vem beneficiar mais uma comunidade. Essa aquisição desse equipamento foi através, né, para o objetivo específico para as patrulhas, né? E como o vereador já falou que foi com a indicação dele, né, a gente sabe que tudo que se for para beneficiar a oposição também, né, pode nos ajudar nesse sentido. Como nós temos um município de licenciamento agrícola e esse equipamento, né, vai servir para isso pelo comodato de 4 anos, podemos ser renovados, né, por mais um período, sempre totalmente favorável. Vereador Alexandre. Totalmente favorável. Esse projeto permanecerá em pauta até a próxima sessão. Passada a pauta, pelos 5 minutos de intervalo para inscrições da tribuna do deputado Heitor Chuco nessa casa. Convido mesmo a sentar aqui na frente e fazer essas comunicações aí. O povo presente.
Chile, galera. Tira, bota agora. Já sim? Sim. Bem, boa noite, senhores vereadores, a quem quero saudar em nome do presidente Robson Klaus, estender os cumprimentos a todos os vereadores, vereadora Nilce, vereador Clécio, nosso presidente do sindicato, Fumagalli, enfim, todos que estão aqui. Eu quero ser muito breve, até porque eu fico sempre um pouco intrigado e com um pouco de inveja dos vereadores, porque eu nunca fui vereador, talvez seja por isso. Não tive essa experiência, nunca concorri, nunca fui vereador em Santa Cruz, a minha terra natal, e concorri a primeira vez para deputado estadual em 2002. Portanto, eu também quero me penitenciar se às vezes eu não compreendo bem como é que é o processo legislativo no município, que a lei orgânica não é igual em todos os municípios. Mas eu queria agradecer esse espaço aqui e dizer para vocês, vereadores, continuem firmes e fortes na empreitada de representar a comunidade. Eu, que sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e temos tido a oportunidade de discutir todos os projetos que entram na Assembleia, seja dos deputados, seja do governo, seja do judiciário, tudo canaliza por ali. Às vezes ficamos assim um pouco impressionados com tudo que acontece na nossa volta. Eu vou dar aqui uma lista de uns 4 ou 5 temas, ou 6 ou 7, que talvez sejam os mais discutidos e polêmicos que estão lá na Assembleia. Por exemplo, uma semana nós estamos discutindo o problema dos índios que querem a terra de volta, que um dia foi deles, e que, portanto, é um tema muito sério e que, na verdade, nós não temos muito o que fazer porque é um tema federal. Na semana seguinte, o mesmo tema é dos quilombolas, que também querem as terras que dizem que uma vez foi do avô, do bisavô. Essas coisas muitas vezes deixam o agricultor naquela situação de angústia, de desconforto. Sim, mas como é que eu vou construir um aviário? Como é que eu vou construir uma pocilga? Como é que eu vou comprar um trator se eu não sei se eu vou ficar aqui? E isso fez, inclusive, que nós apresentássemos um projeto de lei na Assembleia dizendo o seguinte: agricultor familiar, até os 4 módulos, pecuarista familiar, no mesmo enquadramento como já diz a lei hoje, ele não pode perder a terra para os índios e para os quilombolas. Isso é polêmico, isso talvez seja até inconstitucional, mas se nós não fizermos esse tipo de projeto e puxarmos esse assunto para dentro da Assembleia, nós vamos ter agricultores que estão na terra há mais de 100 anos, com escritura pública, registrada, que compraram a terra, que estão produzindo e que vão perdendo. E o que nós queremos com isso? Bom, mas precisa colocar exatamente no mesmo lugar onde foi o quilombola? Não pode ser na terra devoluta, que é do governo? Não pode ser na terra ao lado que não produz? 500 metros para cá? Ou 1000? Então, esse tema com certeza, talvez vocês não tenham aqui, felizmente, mas é uma das coisas que tem tirado a paciência de muita gente por esse estado afora. Outra coisa que eu inclusive vi aqui na discussão e na ata dos senhores, o tal do emplacamento de trator. Se nós achamos que esse assunto está resolvido, nós nos enganamos, presidente. O que nós conseguimos foi postergar esse assunto, porque imagina um trator velho, que tem 20 ou 30 anos, que não tem nota fiscal, que não tem documento, que não tem nem a estrutura para colocar luz de freio, luz alta, luz baixa, pisca-pisca e todos os acessórios mais. O CONTRAN diz que trator, caminhão, ônibus, carro, moto e bicicleta com motor, para eles é tudo igual, portanto tem que ter todos esses acessórios. Nós conseguimos fazer com que até 31 de dezembro do ano que vem ninguém precisa emplacar. Mas depois disso vai vir tudo à tona. Por quê? Porque certamente quando escreveram o Código de Trânsito Brasileiro em 1997, faltou alguém lá para dizer de que trator é diferente de caminhão e que caminhão não é moto.
E esse assunto vai voltar. Nós temos um cálculo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul em torno de 350 mil tratores. Então imagina a reboldosa que vai dar isso, se tiver que efetivamente fazer isto. E eu digo mais, gente, no dia que nós colocar placa em trator, nós vamos pagar o IPVA. E se hoje o carro é 2% do valor do veículo partido de IPVA, imagina 2% do valor do trator, quanto que isso não vai custar para o agricultor ano a ano. Bueno, mas nós temos outros dois assuntos que também dizem respeito diretamente a todas as nossas comunidades. Não interessa o princípio é pequeno, grande ou médio. Tem um projeto lá na Assembleia, depois do que aconteceu em Santa Maria, do PPCI, do projeto do Programa de Preservação e Combate ao Incêndio. Até porque, vamos deixar uma coisa bem clara, lá em Santa Maria não foi uma tragédia. Santa Maria foi um crime. Porque imagina você colocar num lugar que não tem porta aberta, que não tem janela, tira os extintores de incêndio, bota aquela cobertura lá que pega fogo e ainda põe um maluco em cima do palco com tocha de fogo, isso não me digam que é tragédia, que não é, isso é um crime. E com base nisso que está se balizando tudo, podem ter certeza de que se aquele projeto está lá na Assembleia, que tem 63 páginas, CTG, salão de igreja, casa mortuária, salão de festa. Se alguém for fazer uma festa, um casamento, está na lei, está no projeto, perdão, que está lá para ser debatido. Se alguém for fazer uma festa, uma quermesse de igreja, um casamento, um rodeio crioulo, que tenha mais de 500 pessoas, só vão autorizar fazer com os bombeiros na porta e fazer seguro de vida de todas as pessoas participantes. Isso é para terminar com tudo. Teve lugares lá que o comandante do Corpo de Bombeiros se achou mais importante que o prefeito, mais importante que o vereador, proibiu o batizado, porque alguém ia botar fogo numa vela, segurar a vela na igreja. Isso já aconteceu. E esse tema vai vir para as nossas comunidades aqui do interior também. Sem falar nas despesas tantas que se exige quando se fala com relação à adaptação dos prédios e tudo mais, com as portas, extintores e tudo mais. Imagina, podem até dar risada, mas é verdadeiro. Por que precisa ter extintor de incêndio em casa mortuária? Será que o defunto vai fugir? Ou vai botar fogo em alguma coisa? Não tem cabimento. E está escrito lá. Outro projeto que apareceu lá, dizendo que todas as casas na cidade, no interior, casa nova, casa antiga, não interessa, seja no bairro, na vila, na favela, é obrigatório ter um extintor de incêndio, aqueles grandes que custa R$145 em Porto Alegre cada um. Ou seja, começam a aparecer coisas que não têm muito nexo, mas que na verdade isto vai trazer com certeza muitos problemas para nós. Outro projeto. Desculpe eu falar um pouco dos problemas e das coisas mais conflituosas e polêmicas. O projeto da rastreabilidade. O projeto da rastreabilidade diz que todo boi, vaca e terneiro tem que ter brinco. Quem é que vai pagar essa conta? Está lá. Nós estamos trabalhando para que o governo retire o projeto, mude isso, deixe opcional e faça-se a partir daquilo que já tem um decreto federal. Mas se isso não bastasse, nós temos também um projeto lá que é do Tribunal de Contas do Estado para os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, presidente de Câmara de Vereadores, ou seja, quem ordena a despesa. As multas hoje estão na faixa de 1.000, 1.500, conforme a gravidade da infração, e que vai elevar-se a R$20 mil no teto, cada infração. Então é um outro problema sério que está em debate lá na comissão, que não tem muito acordo, e que nós dissemos o seguinte: nós, deputados, só vamos aprovar esse projeto no dia que a FAMURS disser para nós: olha, temos um acordo com o Tribunal de Contas com relação ao tamanho das multas,
e vocês aprovem, senão nós não o faremos. E, para concluir aqui, eu queria falar duas coisinhas rapidinho, que eu acho que também tem a ver com vocês. A primeira é a questão, não de projeto, mas que vai ter que transformar o marco regulatório na questão da telefonia. Telefonia. Uma vez o telefone era um artigo de luxo, hoje é um instrumento de trabalho. Só que a grande maioria dos telefones hoje não fala. Tira foto e toca música e algumas coisas mais. E o contrato que a Anatel fez com as operadoras, TIM, Vivo, Oi, Claro, etc. e tal, no Brasil inteiro, diz que se no perímetro urbano da cidade tiver sinal em 80%, ou seja, se 80% da cidade de Boqueirão, aqui da cidade, tiver sinal, eles estão com o contrato em dia, sem problema nenhum. E a pergunta é, como é que fica o cara que mora ao lado da cidade? Como é que fica o cara que mora ali no bairro, na vila, no interior? Não precisa de telefone? E esse assunto, ele é grave e é sério. Nós temos 16 estados no Brasil com CPI, porque todos estão mais ou menos na mesma situação. As pessoas não conseguem telefonar, a ligação cai, e se descobriu já na CPI o seguinte, que tem algumas operadoras que programam o telefone para a chamada durar, digamos, 37 segundos. Se você não falou tudo em 37 segundos, a ligação cai. E quando você liga de novo, você paga um valor a mais do que continuar a ligação. E isso deu em um mês 250 milhões de reais para as operadoras. Ou seja, eles derrubaram 250 milhões de ligações telefônicas para ter esse valor a mais. E essas coisas estão começando a aparecer na nossa CPI da telefonia agora. E acho que vamos conseguir avançar na questão do marco regulatório para mudar esse tipo de coisa, colocar mais torres, mudar o sistema, entre outras tantas coisas, e talvez lá por 2015, pelo que a gente percebe, certamente a situação vai ser, em termos de qualidade de telefonia, muito melhor. Para encerrar, aqui também se produz fumo. Aliás, não querem mais que a gente fale em fumo, e sim em tabaco, porque dizem que o nome fumo é um pouco pejorativo. Então, falando em tabaco, não bastassem os problemas de Anvisa, da Convenção Quadro, da COP5, e agora vem a COP6 no ano que vem, em dezembro, com 40 graus abaixo do zero na Rússia. Essa semana teve um evento feito aqui no Brasil, por essa Organização Mundial da Saúde, que não participou FETAG, nem a FUBRA, porque não deixaram entrar. E quando conseguiram entrar numa reunião em Pelotas, um francês foi lá e pediu para sair, ou seja, já tem gente de fora chegando aqui, Fumagalli, dizendo que nós não podemos participar das reuniões que acontecem no nosso território. Isso é algo muito grave. Inclusive fizemos uma moção de repúdio na Comissão da Agricultura para mandar para Itamaraty, para os ministérios, para a presidente Dilma, para o governo do estado e para tudo mais. Agora apareceu uma coisinha nova nessa área, porque o Ministério Público do Trabalho, não vamos confundir Ministério Público com o Ministério Público do Trabalho, que são duas entidades, instituições bem diferentes. O Ministério Público do Trabalho é federal e ele começou a ir de casa em casa, inclusive em Venâncio Aires, chegando os agricultores e perguntando se eles contratavam mão de obra para colher o fumo, ou para plantá-lo, ou para fazer qualquer tarefa, exigindo o termo de ajustamento de conduta, dando uma semana de prazo para que o agricultor se apresentasse no Ministério Público do Trabalho em Santa Cruz e assinar carteira de trabalho para todas as pessoas que porventura um dia, 2, 3, 80 ou 120 dias, que é o teto pela legislação da Previdência. O agricultor pode contratar 10 pessoas durante 12 dias, que dá os 120 dias no ano, ou pode contratar uma pessoa durante 120 dias do ano, sem problema, não perde condição de segurança especial, não perde aposentadoria. Isso está superado, não é esse o problema. Só que o problema é
quando se começa a falar nessa questão de carteira assinada, ele tem que recolher ainda 20% a título de contribuição patronal para a Previdência Social, e que essa é a última novidade que apareceu agora para cima do produtor de tabaco. Nós temos muito claro de que o tabaco sempre foi a cultura maldita. Eu, quando apresentei o projeto lá na Assembleia, criando o Dia do Produtor de Tabaco, que é no próximo dia 28 de outubro, teve algumas bancadas que se retiraram no plenário para não votar, enfim, mas foi aprovado. Depois era para o governador sancionar, não estava, o vice não estava, a Assembleia acabou promulgando, enfim, e que o que a gente percebe de que a gente é acusado de ser o deputado da morte. Isso eu escrevi, isso eu recebi por escrito, de muitas organizações governamentais, enfim, e tudo mais, e eles não compreendem que nós estamos falando de uma cultura lista, uma cultura que, se produzir 100 arrobas de fumo, 85 são exportados e apenas 15 ficam aqui, e que agora a Anvisa liberou então 121 substâncias para colocar dentro do cigarro, e isso diz respeito aos 15% do fumo que nós utilizamos aqui, onde tem algumas coisas que nós não sabemos o que é, e estamos chegando à conclusão, seu Ademir Dal Bosco, vice-prefeito, de que daqui a pouco não precisa nem fumo para fazer cigarro. Esta que é uma das questões que nos está nos deixando com os cabelos em pé também. E que não vai ter acordo entre os antitabagistas com as empresas, e o assunto já está no Supremo Tribunal Federal. Imagina a situação que isso pode trazer também para os nossos municípios da região produtora. Quero dizer, e ao encerrar aqui, de que nós que trabalhamos na coisa pública, nós que somos vereadores, deputados, enfim, nós não temos muito direito de ficar falando das coisas boas, porque quando tem falta de luz, as pessoas falam com a gente. Quando não tem estrada boa, aciona-se o vereador que está mais perto, e nós lá na Assembleia também trabalhamos muito esse tipo de coisa. Acontecem coisas boas nesse Brasil, logicamente que acontece, e aqui no estado não é diferente. Agora eu queria fazer esse rosário aqui, um pouco essa lista de supermercado de problemas, porque eu tenho certeza de que amanhã depois as pessoas vão ouvir isso no rádio, vão ler no jornal e vão vir perguntar a vocês, afinal, o que vocês estão fazendo como nossos representantes lá na Câmara de Vereadores com todos esses temas. E que vocês possam então ter um pouco essa conjuntura das coisas que acontecem também lá no nosso Parlamento Estadual, na Assembleia, que é a Casa do Povo, a caixa de ressonância dos problemas do Rio Grande do Sul. E dizer que lá na Assembleia também as portas estão abertas, não tem tramela nas portas dos 55 deputados, nos visitem, apareçam por lá, participem das audiências públicas. Essa questão do Ministério Público do Trabalho, nós já pedimos uma audiência pública para a gente discutir isso com eles também, a exemplo de outras, para que nós possamos efetivamente representar bem as pessoas que depositaram confiança em nós todos que estamos aqui. Portanto, presidente, próximo, eu queria encerrar aqui, não sei se alguém tem uma pergunta para me fazer aqui, agora ou depois, enfim, estou à disposição de vocês, e dizer que, se é verdade de que a democracia só será forte se nós tivermos um parlamento forte, e eu acredito nisso, nós vamos ter que avançar em muitas coisas que estão postas por aí, inclusive mudar o pacto federativo. Do jeito que está, não dá, gente. O Estado do Rio Grande do Sul tem um orçamento para o ano que vem de 51 bilhões de reais. 51 bilhões, que é para pagar desde o salário do governador, do deputado, do secretário, da professora, do brigadiano, do funcionário da Emater, todos. E fazer investimentos, sobra menos de 1% para fazer a estrada, o acesso asfáltico, e a nossa dívida, sabem quanto é, vereadores? 47 bilhões. Teria que fechar o Estado um ano inteiro para pegar um orçamento inteiro para tentar pagar todas as dívidas que estão aí desde muito tempo
e que acabam atrapalhando a vida dos governantes e dos gaúchos. E ou a gente consegue mudar esse pacto federativo que está aí hoje, do jeito que ele está, os municípios vão falir, vão quebrar, não vão conseguir dar volta. E isso é no Brasil inteiro. E digo por quê. Se nós juntarmos aqui no Rio Grande do Sul todos os nossos impostos, seja IPI, seja o INSS que as pessoas pagam, e se nós juntarmos R$100 e mandamos para Brasília, voltam R$9,10 para o estado do Rio Grande do Sul. E se tirarmos a saúde, voltam R$6,30. E com isto, não dá para fazer as coisas que precisam ser feitas nos municípios e que, portanto, nós estamos, inclusive, numa frente parlamentar que é coordenada, se não me engano, lá na Assembleia pelo deputado Giovanni Feltz, rediscutindo a dívida pública, a dívida do Estado. E às vezes alguém me diz, mas as coisas já estiveram piores na saúde, por exemplo. Sim, porque a Assembleia fez um serviço de tirar dinheiro do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa e do Executivo para chegar nos 10% da saúde, conforme diz a Constituição, que faz 25 anos, e pela primeira vez nos 25 anos, talvez em 2013, nós consigamos fechar próximo dos 10%. Então imagina o que nós temos de dívida com os hospitais, com a saúde, que são coisas elementares, e como diz o artigo 96 da Constituição, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Para dar um pouco dessa visão do desconforto que nós às vezes estamos, mas a verdade é essa, e ela precisa ser dita, porque cada gaúcho também é ator desse processo e protagonista na busca de soluções que todos nós queremos. Portanto, vereadores, não esmoreçam na peleia, não esmoreçam se o prefeito diz que o dinheiro está pouco, porque nós vamos ter que achar nós mesmos fórmulas de aumentar as receitas dos municípios e do Estado e fazer essa redistribuição do bolo tributário no sentido de que os municípios tenham uma fatia maior e possam atender às demandas que estão aí para serem feitas, que os senhores que moram e vivem aqui sabem muito melhor do que eu. Então, nosso gabinete, a Comissão de Constituição e Justiça, enfim, a Assembleia está lá à disposição de vocês, vereadores e vereadora de Boqueirão e União, para as coisas que vos interessam e que interessa a população dessa comunidade. Estamos, portanto, à disposição. Muito obrigado. Senhores vereadores, alguma pergunta? Tá? Não? Então, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui nessa casa. É muito bom a gente, como vereador, ficar a par do que acontece no nosso Rio Grande, também no nosso país, e sempre que puder comparecer na nossa casa, estão de portas abertas para receber o senhor aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom trabalho. Eu só quero, em nome da bancada do PT, em nome da administração municipal, agradecer na visita do vereador, deputado Heitor aqui. É um prazer ter conosco aqui na nossa casa, e que sempre que vir a Boqueirão, essa casa está de portas abertas para si. Muito obrigado. Obrigado. Assim como do partido PSB, a missa também assumindo uma cadeira nessa casa hoje. A gente está muito feliz, muito contente de ter recebido hoje aqui, ter recebido o senhor aqui no Boqueirão. A gente vai ter uma reunião agora daqui um pouquinho. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter dado esclarecimentos, e muito obrigado pelas mensagens que tem me mandado, que a gente tem muito que aprender e muito que ver ali e se inteirar do trabalho de vocês lá. Então, conte conosco aqui também, e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado do PMDB, a gente agradecer a visita que o senhor fez aí, e também agradecer o trabalho que o senhor desenvolve na Assembleia, como o senhor mesmo falou, na defesa do tabaco, que para nós aqui na produção do município está em primeiro lugar, nos nossos agricultores, no nosso comércio, enfim, o nosso pessoal aqui vive desse trabalho. E ter uma pessoa da sua capacidade, para a representação que o senhor tem, trabalhando por nós, é um orgulho para a gente.
Então a gente agradece a sua visita e se passar por Boqueirão, chegue de novo, venha nos visitar, será sempre muito bem recebido. Muito obrigado. Boa noite ao presidente da mesa, ao Sr. Cláudio, aos colegas vereadores aqui presentes e os visitantes dessa noite nessa casa, que estão aqui para ouvir a essa sessão. Estou me colocando hoje na casa para falar um pouco sobre o mês Outubro Rosa. O mês que a gente está passando um alerta sobre Outubro Rosa seria o mês da prevenção de câncer de mama. Seria o rosa porque mais aí entra na parte da mulher. Então hoje eu pedi um espaço para meus colegas da nossa bancada, PDT e PSB, para poder estar aqui presente representando as mulheres, que eu me vejo como uma mulher pública, não deixaria de tentar ou querer um espaço para estar aqui nesse dia, para conversar um pouco e alertar, pedir a todos aqui presentes para que sejam multiplicadores desse movimento, que é tão importante, que isso aí nos previne, isso aí nos poupa de futuramente dores, sofrimento e muita tristeza nas famílias, né? Então é uma doença severa, o câncer, e a população aqui de Boqueirão, aqui tem um grupo que trabalha, que é a Liga do Câncer, né? Então, um trabalho muito bonito, e eu não poderia deixar de estar presente, de fazer alguma coisa para ajudar, pelo menos a doar alguma coisa para ter a reposição, para ajudar essas pessoas que já contraíram essa doença, que já não tem mais o que fazer a não ser buscar uma cura. E na cura, sabe que isso é muito desgastante e o poder aquisitivo às vezes não dá. E essas pessoas que estão trabalhando na Liga, aqui em Boqueirão, elas estão trabalhando, estão fazendo pedágio, estão buscando uma renda, estão tentando buscar para dar um leite, para dar uma medicação, quando às vezes é necessário, que não tem como conseguir, de repente, via o município. Então, gente, o meu recado é pouco, é esse aí. Uma das coisas que eu queria passar aqui, deixar registrado para vocês, é que o rendimento, o repasse dessa sessão, da minha presença aqui hoje à noite, eu vou repassar como doação para a Liga do Câncer. Amanhã eu vou procurar a presidente, que é a Alexandra Gascola, né, Alexandra, e vou repassar para ajudar essas pessoas que precisam, que têm a necessidade, que às vezes não têm onde buscar. Bom, gente, minha palavra hoje à noite é essa aí, é curtinha, mas eu só queria dar um recado. Outra coisa, amanhã vai ter palestras no município, no ginásio municipal. A partir de 1h30 vai ter palestra para os homens. É um oncologista de Lajeado que vai dar uma palestra muito interessante. E no pavilhão, a 1h30, vai ter palestra só para as mulheres. Então, quer dizer, os homens no municipal e as mulheres ali no pavilhão para ouvir a prevenção da doença do câncer, né? Então, eu peço que, assim, ó, eu acho assim, aqui nós estamos assim, tem mais homens aqui, os vereadores, mas eu acho muito bonito, sabe? Quando o marido, o filho, o irmão chega na mulher, eu como mulher posso dizer isso assim, que isso é muito gratificante, e a gente até se liga mais quando chega e diz assim, como é que estão os preventivos, né? Porque um exame preventivo não é preciso ir lá fazer mamografia. As mulheres, elas têm um preparo que elas aprendem a fazer o toque. Elas mesmas vão detectar se elas estão com algum probleminha, que pode ser um câncer de mama, alguma coisa, ou procurar ajuda.
Então eu peço assim também com os vereadores, às vezes as pessoas podem chegar na gente já com problema de saúde. Eu costumo às vezes conversar com as pessoas, quando me falam com uma doença, eu peço os teus preventivos, como é que então, tu tem feito o citopatológico, que é o câncer de útero, ou é a mamografia, porque depois dos 40 aí já é indicado uma mamografia por ano, né, para ter a prevenção. Isso aí é direito pelo SUS e todas as mulheres de fazer esse exame. Então eu acredito assim que isso aí não é só uma função da mulher, isso aí é uma função do marido, do filho, chegar e falar isso aí. E as pessoas que estão aqui são pessoas esclarecidas, e eu acho que todo mundo pode ajudar. Isso aí é uma coisa que com certeza vai deixar a gente futuramente fugir de situações bem tristes. Eu, por exemplo, eu tive 2 casos na família de câncer de mama, né? Eu tive de uma cunhada que faz 25 anos que ela contraiu câncer de mama, e de uma irmã que fazem 10 anos. E no que a gente descobriu, a gente correu logo atrás e a gente, graças a Deus, os outros fizeram cirurgia e estão bem, né? Então eu peço assim, ó, vamos à luta. E também assim, ó, fazer que vocês vejam, esse gesto, eu acho um gesto bonito, da gente também chegar e fazer uma doação para essa liga, para elas poderem, né, repassar alguma coisa, né? Eu acho que eu, da minha parte, hoje eu estou passando um rendimento. Então, eu convido a todos a colaborar com esse Outubro Rosa e Boqueirão. Então tá, obrigada. Senhor presidente, demais colegas, vereadores, aos funcionários da casa, as pessoas que aqui hoje se encontram, ao nosso jornal Eco Serrano. Então, meu recado hoje vou falar um pouco sobre o problema da água na nossa cidade. E ontem nós estivemos, até mesmo quem tem a caixa d'água, né, ficou até meia-noite ontem, 2 horas da manhã, sem água. Então o que vem acontecendo? Tem um problema novamente na rede da S-Sul do Sinimbuzinho. Aí até voltar, sempre aquele problema que a S-Sul não é como a nossa, a Sertel, que vem, cai a luz agora e em pouco tempo já volta a energia. Então o que aconteceu? Em parceria com o Anderson agora, que é o novo chefe, coordenador da Corsan, que tem feito um trabalho bom junto, né, com a administração, está sendo com a cedência do seu Erasmo Armani, um posto do outro lado do Sinimbuzinho. O que acontece com isso? O que tem de bom nisso? É que ali a Sertel vai poder fazer a instalação elétrica no posto. Então, provavelmente, os dias estão contados para que nós terminamos com esse problema, com a perfuração do novo poço e com a energia fornecida pela Sertel, que termine o problema da água na nossa cidade. Tá? Outro fato que me traz aqui é a Secretaria da Saúde. Tá? Então, eu quero dizer aos senhores vereadores, como já vocês estão sabendo, né? Então, o Heleno Olhari assumiu a secretaria, pessoa que hoje, se nós compararmos dentro do nosso município, pessoa essa que tem conhecimento, uma cultura e que com certeza vai tocar bem a nossa saúde, que é uma das nossas preocupações. Tivemos a Nelson lá por 7 meses, depois o Jair assumiu por 1 mês e pouco. Então, o Heleno, uma pessoa que, se nós compararmos hoje na nossa cidade, é um mestre em educação, né? Em termos de escolaridade, é a pessoa, né, que tem um certificado, acho que é o único na cidade. Então, a gente confia que ele vai fazer um bom trabalho. De minha parte é isso. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa presente, vereador Leco e mais pessoas, servidores desta casa. O primeiro assunto que eu gostaria de falar é dar o meu abraço a cada um dos vereadores desta casa pela passagem no dia 1º, no dia do vereador. Exatamente uma semana atrás, eu não fiquei aqui durante os pronunciamentos,
mas eu acho que passou um pouquinho desapercebido, né? Então, meu abraço cordial aos colegas pelo Dia do Vereador. 1º de outubro. 1º de outubro. Foi A terça? terça-feira da semana passada, exatamente no dia. Quero também me solidarizar aqui com o que a Nelson colocou com relação à Liga Feminina de Combate ao Câncer. É um trabalho muito bonito que está sendo feito aqui em Boqueirão, com relação à prevenção ao câncer, não só ao câncer de mama, mas a todos os tipos de câncer que hoje afligem, né, as pessoas. E ainda bem que o câncer não é hoje a doença que mais mata no Brasil, né? É a terceira em mortes. Então significa que ainda tem como a gente buscar a cura. E nesse folheto que está sendo distribuído pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, tem câncer de colo de útero, câncer de mama, de boca, de pele, de próstata, de intestino, aparelho gástrico, de pulmão, leucemia, HPV, enfim, são tantas as dicas de como talvez a gente combater um pouquinho essa doença. Então, meus parabéns à Liga pelo belo trabalho e por esse Outubro Rosa que está acontecendo também aqui em Boqueirão do Leão. Terceiro assunto é com relação ao projeto de lei que passou hoje aqui, entrou em discussão, que autoriza a cessão de uso de um espalhador de esterco líquido para a comunidade de Santa Madalena. Quero me referir de novo. Na sessão do dia 11 de junho, eu me manifestei aqui e pedi para que o líder do governo levasse até o executivo a possibilidade de destinar o equipamento lá para a Associação Águas Claras de Santa Madalena, e hoje, para a nossa felicidade, esse projeto então deu entrada nesta casa. Outro assunto é com relação à LDO, que também deu entrada nesse período em que eu estava de licença, e levantei algumas questões aqui, estivemos conversando, a bancada do PMDB vai colocar algumas emendas na LDO, né? Já vou adiantar aqui alguns artigos e alguns valores, porque eu não consigo entender, de repente, como foi colocado aqui um município essencialmente agrícola, como é o município de Boqueirão do Leão, constar na LDO somente R$500 mil para a agricultura do município. É o mesmo que dizer que a agricultura só vai pagar a folha de pagamento e não vai fazer nada. Porque com 500 mil e com o número de servidores que tem na secretaria, não vai conseguir desempenhar um trabalho. A começar por aí. Faço o comparativo entre a Secretaria da Agricultura e a Secretaria da Assistência Social. A agricultura tem 500 mil e a assistência social tem 550. Não que a assistência não precise. Mas qual que produz mais e dá retorno para o município? Com certeza a agricultura, eu acho que teria que ter prioridade nesse sentido. E também me preocupa o valor da saúde. Previsão de 2 milhões para a saúde não vai chegar a 12% do orçamento. Esse ano, já foi colocado aqui a semana passada pelo contador, que não está sendo gasto os 15%. Vai ser difícil conseguir fechar até o final do ano. Enfim, me preocupa, porque não adianta tu ter educação, tu ter agricultura, se tu não tem saúde. Então, eu acho que tem que ser revisto alguma questão pro orçamento, e aqui mais uma vez vou me reportar ao líder do governo, que estude bem essa questão do orçamento antes de vir para essa casa aqui, porque com esses valores aqui não vai suportar a demanda que tem. E também com relação ao legislativo. 550 mil para o legislativo, vai sobrar 4 mil da folha de pagamento. São 546 mil a previsão para 2014, só tem 550 mil para o legislativo. Então, quer dizer, vamos apagar a luz, fechar a torneira, e o que nós vamos fazer aqui? Eu estou justificando as emendas que a bancada do PMDB vai colocar no projeto da LDO. Outra questão, projeto de repasse de recurso para a MEBOL. Mês de junho,
procedemos o projeto aqui, foi solicitado pelo líder do governo que a gente fizesse um acordo para votar o projeto antes do recesso, R$18 mil para o Comebol. Até a semana passada não tinha sido repassado nem um centavo para o Comebol. Então não precisava ter feito o acordo, ter atropelado o projeto para votar, senão iria ser repassado o recurso. Já coloquei aqui, sempre que for necessário fazer acordo, que for para o bem da comunidade, tenho certeza que todos os vereadores são favoráveis. Mas nós fazer acordo para votar um projeto e não ser repassado o recurso, fica no mínimo, né? Acho que tem que pensar melhor. A questão do ACEMA também deu polêmica e eu estava de licença esse mês. Eu lembro dos comentários que surgiram na campanha de 2012, onde disseram que os profissionais do ACEMA não tinham qualificação apropriada como deveria. Houve comentários dizendo que o ACEMA não é para todas as crianças, é só para algumas. E eu fico me colocando no lugar de um pai e de uma mãe que depende muitas vezes do trabalho desenvolvido pelo ACEMA. Para mim, que fiz parte de uma administração de 8 anos, eu acho que foi um dos melhores projetos que nós criamos, para quem entende e para quem precisa. Porque um pai e uma mãe que não tem onde deixar seu filho no turno inverso ao que ele estuda, é uma preocupação. Se às vezes tu tem em casa alguém para cuidar e tu não sabe exatamente quem é essa pessoa, tu já fica preocupado. Imagina tu não ter com quem deixar. E ter o ACEMA, que é uma possibilidade, e dar toda essa polêmica, toda essa discussão, por causa de um FG1, R$207, aonde os pais das crianças se prontificaram a pagar a coordenadora do ACEMA. E hoje a coordenadora do ACEMA está trabalhando na Secretaria da Agricultura. E no ACEMA tem outra coordenadora. Eu não estou questionando capacidade, qualificação de nenhum profissional. Só que se não tivesse nenhuma pessoa ganhando o FG, eu até concordo. Mas para umas tem, para outras não tem, e com a justificativa que foi dada, que não poderia ser dado o FG porque o município estava em contenção de despesas. E aí vem o outro lado da moeda. Turno único, redução de diária, redução de hora extra, aumentando os CCs, a quantidade e o valor dos CCs, porque as portarias estão ali no mural. E eu venho ali e olho. Tem uns quantos CC que foram alterados de 1 para 2, de 2 para 3, e outros que entraram nesse período. Então assim, ó, não existe coerência entre uma coisa e outra. As crianças não têm. Para outras atividades tem. Eu acho que a educação é a prioridade, e junto com a saúde, junto com a agricultura, junto com todas as secretarias. Mas tem que ter esse peso da balança. Então eu não posso concordar com essas questões. E até me admiro que isso não foi levantado aqui na Câmara em outra oportunidade. Eu fui procurado por vários pais de crianças que estão lá nascendo, muito preocupados inclusive, e acho sim que é um belo trabalho que é desenvolvido, independente de quem quer que esteve ou quem quer que esteja lá nascendo. O simples fato de saber que tem um local que as crianças vão estar em segurança e que vão estar desenvolvendo alguma atividade que vai servir na educação deles futuramente. Eu não posso concordar com a atitude e com o que foi feito com a coordenação desse projeto que eu disse antes, vou repetir, talvez um dos melhores projetos que nós implantamos em 8 anos dentro da administração. E o ACEMA é sim para todas as crianças. Não é escolher a dedo, não, é para todas. Todas têm o mesmo direito. E já que estamos falando sobre isso,
Eu também fui procurado por 3 pessoas, como se eu tivesse sido motivo de chacota na entrega de um bem para o patrimônio da Prefeitura Municipal. O dia que foi entregue a patrola, a última patrola, aqui na frente da Prefeitura, e me surpreendi muito com esse comentário. Quando foram tirar foto, parece que alguém fez um comentário irônico, olhando para os lados. Não, mas está faltando gente aqui. E aí disseram, não, mas quem está faltando? Ah, não, o Dóia não está aqui. Eu gostaria de dizer para essas pessoas que fizeram esses comentários, que não é só o Dóia que deveria estar lá. O ex-prefeito João Davi, os vereadores desta casa que aprovaram vários projetos, que foram a Brasília buscar recurso, que são quem assinaram os convênios para comprar essa patrola que está aqui. Não só o Dóia, mas muitos outros deveriam estar ali que foram esquecidos. Mas a população não esquece. Vocês podem ter certeza disso. Porque a atual administração, se tem algum bem, se comprou algum bem esse ano, foi o que nós deixamos lá para comprar. Tudo que foi feito até agora, tudo que foi comprado, está aqui a lista, foi recurso que nós deixamos, foi projetos que nós buscamos. E se nós não quiséssemos a patrola para o município, nós não teríamos assinado o convênio, e foi nós que assinamos, e não foi a administração atual. Se acham que é chacota, eu vou dar o mesmo valor e o mesmo tratamento que eu estou recebendo. Não só eu. Eu acho que o mínimo que tem que ter com as pessoas é respeito. Cada um se coloca no seu lugar. Eu sei me colocar no meu. Hoje eu sou vereador, não faço parte do executivo. Mas em nenhum momento eu vou deixar de dar valor àquilo que é importante para o município. E é isso que eu peço. Pelo menos o respeito com as pessoas, por quem fez alguma coisa pelo nosso município. E aqui está a lista. São somente 7.350.000 aplicados em 8 anos e mais 3.100.000 que foi deixado para aplicar de agora em diante. Então, se foi comprado caminhão, se foi comprado patrola, se ganharam retroescavadeira, se vão ganhar outra patrola e outro caminhão, é porque o município cumpriu o que deveria cumprir e foi pedido, alguém pediu. Alguém foi buscar esse recurso e não foi a atual administração. Então eu quero dizer para vocês que eu até me surpreendo com esse tipo de atitude. Eu acho que nós já vivemos num outro mundo em que as pessoas têm que ser mais solidárias umas com as outras. E é no mínimo isso que eu imaginava receber. Mas não ser usado como motivo de chacota, dizer que o vereador Dóia não está presente na entrega da patrola. Eu me senti realmente assim, ofendido com essa situação. Até porque o prefeito esteve aqui esses dias na Câmara e disse, fez um comparativo aqui, vocês se lembram? Que economizou R$300 mil no mesmo período que o ano passado. E eu fui conversar com o prefeito sobre isso. Eu disse, vamos ver, prefeito, não em 2013, vamos ver em 2016, que é o ano eleitoral, que é o último ano do governo, e fazer o comparativo. Quanto foi gasto em 2012, quanto vai ser gasto em 2016, para ver quanto de economia foi feito. A economia que está sendo feita no município, e é no portal da transparência que todo mundo pode acessar para ver, eu vou mostrar para vocês agora os números. Somente de 2013, a atual administração deve R$200 mil a descoberto lá, empenhos lançados já e que não foram pagos. Inclusive com o nosso comércio aqui já chiando, porque fizeram serviço lá no início do ano e não receberam. E jogar a responsabilidade para a administração anterior, porque nós pagamos R$150 mil da administração anterior.
somados ao que tem da administração anterior, hoje o município já deve 600 mil em 9 meses de governo. Então isso é fazer economia. Eu acho que a minha matemática deve estar errada. Então assim, meus senhores, vamos colocar os pontos bem em cima dos i. E se for diferente esses valores, que me corrijam. Está lá no portal da transparência. Quanto foi arrecadado, quanto foi gasto, está bem claro. Matemática, ela é pura, é simples. Hoje o município deve mais de 200 mil reais. Somente de 2013. Em 9 meses de governo. Economizou 300? Economizou. Mas gastou muito mais do que deveria ter gasto. Muito obrigado. Quero dar boa noite a todos, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, vereador Leco, imprensa, enfim, todas as pessoas que se encontram aqui hoje, o seu Elo, veio aí, pela primeira vez eu vejo aqui. Tem 2 assuntos agora, ouvindo o pronunciamento do vereador Dóia. Lembro da oportunidade, Dóia, que o prefeito esteve aqui, ele falou a respeito da patrola com ênfase, e assistindo as gravações e vendo da patrola nova que foi adquirida por, não sei dizer certo valor, 50 e poucos mil a menos ou a mais. E analisando, eu quero que qualquer pessoa que entenda um pouco de maquinário, independente da marca, vá analisar o que tem a patrola Volvo de diferente dessa patrola, a última que chegou. Aí vocês vão ver por que não fica jogado no ar o valor que foi falado pelo prefeito na época aqui, a respeito da diferença de patrola de valores para adquirir a patrola, que uma custou bem mais caro e bem mais barato. Claro, hoje, quantos carros podemos comprar com o mesmo modelo, o mesmo carro, com até 10 mil reais, 15 mil reais de diferença, até 50 mil, vocês fazem até 500 mil reais, quanto vai dar essa diferença. Então, só para esclarecer. E o segundo assunto, e último, é a respeito da AES Sul. O vereador Bita comentou aqui. Eu fui procurado pelos moradores que estão indignados com o fornecimento de energia por essa empresa. Seguidamente estão eles sem luz, sem água. Aí até tenho uma pessoa, posso até falar o nome, é o Guto do Shopping Autopeças. Tem um histórico da mensagem no seu próprio celular, que lá diz, e vê quando ele manda mensagem para esse pedindo para, na verdade, informando que estão sem luz, e que eles dizem que logo vai ser arrumado, e desse logo acaba virando em 1 até 2 dias, né, sem luz, sem água. Então eu gostaria de pedir a essa empresa, até quero ver se consigo mandar um ofício para lá, pedindo para que, na verdade, amplie a sua capacidade de estar aí dando assistência aos moradores, porque, gente, chegar em casa, se não tiver luz, não tem nada, não tem água, porque os motores vão ser ligados como? Os nossos colonos chegam em casa, vão se lavar, tomar um banho, descansar, não tem água, não tem luz. Isso seguidamente está acontecendo. Então, acho que se todos somos iguais, eu acho que também essa empresa pode aí dar sim melhores condições a essas pessoas que dependem dessa empresa e desse fornecimento de energia. De minha parte era isso, bem breve. Muito obrigado a todos. Nada mais ainda a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 15 de outubro de 2013, às 5h30. E dou por encerrada essa sessão.